Fala pessoal, tudo bem com vocês? Por que afinal de contas a diretoria do Corinthians está tão otimista em trazer o Felipe Coutinho? Tem uma novidade aí que eu preciso te contar, então chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom, quando a gente está falando de um jogador desse nível, desse quilate, um jogador que o Barcelona pagou 130 milhões de euros para tirá-lo do Liverpool, quando a gente fala de um jogador desse nível jogar no Brasil, a gente tem notícias diárias, né? Porque não é uma negociação simples, não é uma negociação fácil, um jogador que ganha na casa dos 3 a 4 milhões de reais por mês. Então, para você trazer esse cara, é óbvio que é muito complicado e exige uma operação toda diferenciada. Mexe com torcida, mexe com o clube, mexe com todo o organograma, faz parte. Estou falando de Felipe Coutinho no Corinthians, que já trouxemos a informação de que foi sondado e que tem um empresário muito conhecido dos corintianos, que é o Kia Jorabichian, o responsável lá pela MSI no ano de 2005, que trouxe Carlitos Tevez, Nilmar, entre outros tantos que fizeram com que o Corinthians fosse campeão brasileiro naquele ano, e depois viabilizou inclusive a vinda do meio atacante William no ano passado para jogar no Corinthians. Não deu certo? Não deu certo o William. Mas quando o William retorna, saindo da Premier League, jogando no Arsenal, reduzindo bem o seu salário para jogar no Corinthians, a gente vê que algumas coisas elas não são tão impossíveis no futebol. É claro que a gente está falando de um jogador, no caso do William, identificado, que queria muito voltar, que abriu mão de valores e tudo mais, tudo isso é verdade. Agora, o que pesa e o que tem de novidade em relação ao Coutinho é talvez algo próximo disso. A gente sabe que o Coutinho tem uma identificação muito grande com o Vasco da Gama, por exemplo, que foi onde ele surgiu. Inclusive o Douglas Luiz postou uma foto, ele joga no Aston Villa junto com o Coutinho, né? Com os dois batendo bola, dizendo que alô Vasco, já já voltamos. Enfim, será que o Vasco teria condições de contratar o Felipe Coutinho? Tem investido bem no mercado, tem a SAF agora e tudo mais, mas o fato é que o Kia está tentando fazer o Coutinho jogar no Corinthians. E também porque o Coutinho está disposto nesse momento a deixar a Premier League para jogar no futebol brasileiro. Então essa, para mim, é a principal notícia desse momento. O Coutinho já se mostra disposto a jogar no Brasil. E estando disposto a jogar no Brasil, ele sabe que precisa mudar o seu patamar salarial. Eu não estou dizendo aqui que o Coutinho vai ter que rasgar dinheiro, mas convenhamos que você não tem como você pagar o mesmo salário. E eu não estou falando nem só do pagamento necessariamente ou propriamente dito. Eu estou falando de uma questão de mercado em que você tem os seus ídolos do time ganhando 1/3 disso. Não dá. Não dá para você trazer um jogador ganhando 3 vezes mais do que o Cássio, do que o Fagner, do que o Renato Augusto. Não dá. Então, tudo isso precisa ser bem administrado. Mesmo que você saiba que o jogador tem um potencial europeu, um nível diferente e tudo mais, é difícil trabalhar isso dentro do elenco. Então, subindo um pouco, explicando, né, para o elenco, e isso quando eu falo, não é que normalmente acontece, né, não é quando os dirigentes reúnem o elenco e falam, nós vamos pagar tal salário para o jogador tal, não fiquem chateados, não é assim que funciona. Esses valores, essas notícias, elas são colocadas de forma externa e o jogador fica tomando conhecimento. Então, tudo depende da forma como o clube trabalha essa notícia. Então, a notícia sendo trabalhada de que houve um apoio de um investidor, né, para bancar o salário, de que o clube não está gastando tanto assim quanto se deveria, de que é um cara que tem mercado e recebe tanto para isso e tudo mais, e mais do que isso, o cara corresponde dentro de campo, o resto abraça. O problema é quando o cara não dá certo. O problema é quando quando o clube contrata um Luan, um William, e tecnicamente os caras não conseguem resolver, recebendo muito por isso. Aí normalmente o jogador não gosta, você cria um clima normalmente complicado. Mas enfim, no caso do Felipe Coutinho, tem a vontade dele e tem, obviamente, um salário que ele vai precisar reduzir. Por isso que a negociação não é tão simples. E tem outro detalhe, que é mais uma novidade. O Corinthians vai ter que esperar essa próxima janela, que começa agora no mês de janeiro, para saber se ele não terá um outro interessado. Ele já definiu que quer sair do Aston Villa, mas precisa saber se não vai ter um outro interessado para pagar aquilo que ele, enfim, quer receber, que ele recebe no Aston Villa, para continuar jogando em alto nível no futebol europeu. Se não tiver nenhum interessado, ele já abriu as portas para o Kia negociá-lo com o Corinthians. Para que esse negócio seja feito,
tem uma delicadeza aí, né? Uma sensibilidade que vai precisar ser feita para ser construída em todas as pontas. Você vai precisar negociar com o clube inglês para a liberação do jogador, seja por empréstimo, provavelmente por empréstimo. Você vai ter que negociar com o jogador um salário mais reduzido. Você vai ter que buscar no clube investidores que paguem uma parte desse salário. É uma negociação muito complexa. Para mim, a notícia está em o Corinthians está tentando um jogador do quilate do Felipe Coutinho e o Felipe Coutinho está disposto a jogar no futebol brasileiro. E se ele não tiver um outro clube europeu interessado no seu futebol, lhe pagando a mesma coisa que ele pode ganhar lá na Europa, ele abre a possibilidade de conversar. Muito torcedor deve estar pensando o seguinte: poxa vida, então o Corinthians é o 12º plano do cara, o cara vai esperar outras tantas propostas e se não tiver uma que lhe agrade, ele aceita o Corinthians. Gente, nós estamos num futebol que é inferior financeiramente, tecnicamente, publicitariamente, completamente inferior ao futebol europeu. Então, em todos os aspectos, em todas as esferas, a gente tem que ficar realmente no segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Porque, obviamente, os caras querem se manter lá, pela qualidade de vida, pelo salário que eles ganham, pelo câmbio ser mais favorecido, pela família já estar adaptada, uma série de circunstâncias. Agora, tem a vontade dele voltar ao Brasil, porque aqui tem uma vitrine mais bacana, ele fica mais próximo do torcedor, ele volta depois de 10 anos de Europa, enfim, uma série de fatores que fizeram com que inclusive o William tivesse voltado. E mesmo assim, o William não se adaptou e teve que voltar para a Inglaterra. Então, não é tão simples assim. Porém, me parece que o Kia seja um trunfo nessa negociação e o fato do Coutinho quer voltar a jogar no futebol brasileiro também. De resto, vai depender de muita criatividade, de um trabalho muito forte nos bastidores do Corinthians para buscar investidores para bancar essa contratação. E monitorar o mercado, né? Se ninguém fizer proposta para o Coutinho e ele ficar, né, à disposição, aí ele pode jogar no timão. Você está acreditando? A palavra de ordem do momento é paciência. Pode ser cautela também. E pode ser um pouco de otimismo. Isso é o que a gente consegue observar nos bastidores. Que o Corinthians está cauteloso, porém otimista. E você? Comenta aqui, inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau!